Boa tarde, turminha! Centro Educacional Millennium, terceiro ano, videoaula de matemática. Vamos lá, turminha, página 116. Eu vou fazer uma breve leitura, recapitulando na seção O que estudei. Tudo que nós vimos no capítulo 1, tá bom? Então, neste capítulo, vimos em que situações os números podem ser utilizados no dia a dia. Também estudamos algumas maneiras de representar e ordenar os números naturais. Vamos relembrar? Então, ali no retângulo rosa, os números podem ser usados para expressar quantidade, um dos exemplos, né? Qual é a quantidade de alunos que tem na nossa sala, por exemplo? 7. Podemos também usar os números para expressar medida, né? Nós podemos utilizar uma régua, por exemplo, e tirar a medida do nosso livro, do nosso caderno. Podemos também usar como ordem, né? Que nós aprendemos mais um pouquinho ontem. Os números ordinais, quem chegou em primeiro lugar, quem chegou em segundo lugar. E código, né? Código, nós podemos utilizar os números para expressar código, como um número de telefone, como uma placa de um carro. Então, esse é um exemplo de código. Um pouco abaixo, ó, o material dourado ali. Podemos representar um número com algarismos por extenso, que é a escrita, no quadro de ordens, né? Olha lá o D de dezena, o U de unidade. No ábaco, também D de dezena, U de unidade. E com cubinhos, barras e placas, que é o material dourado que vocês conseguiram manusear em sala. Então, temos ali 4 barras de 10 e um cubinho. Então, 41. Lê-se 41. Olha lá, no quadro de ordens, quem está na casa da dezena, 4 dezenas representando o 40. E no quadro de ordens, U de unidade, o número 1. Então, 40 mais 1, 41. E está mostrando novamente no ábaco. 4 argolas na coluna da dezena e uma argola na coluna da unidade, representando mais uma vez o 41, tá? Estudamos bastante isso em sala. Lá no retângulo azul, dedinho lá embaixo, os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são pares. E os números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9 são ímpares. Então, vocês vão observar, não importa o número, 195 terminou com 5, é um número ímpar. 2029 terminou com 9, é um número ímpar. 2000 terminou com 0, é um número par, tá? Então, vocês têm que gravar esses números. O número 74 é par, o número 89 é ímpar. Uma dezena equivale a 10 unidades. Também já conversamos várias vezes sobre isso. E uma centena, a placa de 100 que vocês observaram no material dourado, equivale a 10 dezenas ou 100 unidades. Lembra que nós manuseamos e representamos isso? Uma barra de 10 representa 10 unidades ou 10 cubinhos, tá? Uma placa de 100 representa 100 cubinhos ou 10 barras de dezena, tá bom? Página 117. Então, na página 117, vamos ler ali em cima, ó, os símbolos de maior e menor. Comparamos dois números usando os símbolos maior do que e menor do que ou igual a. E a tia ensinou aquela dica de vocês cortarem o maior, né? Ele fica parecido com o número 7, e cortar também o menor, ele fica parecido com o número 4. Então, vocês sabem que 7 é maior que 4, então o símbolo fica mais fácil de vocês não se enganarem, né? Maior do que e menor do que. Então, 78 é maior do que 52, 21 é menor do que 81 e 45 é igual a 45, certo, gente? Quando os números estão organizados do menor para o maior, lembra que a tia fica agachada na sala de aula
e vou aumentando, vou subindo, menor para o maior, que nós estamos crescendo, então em ordem crescente. Quando os números estão organizados do maior para o menor, aí é o contrário, dizemos que eles estão em ordem decrescente. Depois embaixo, antecessor e sucessor, o nome mesmo já diz, ó, antecessor, antes do número dado. Então, podemos determinar o antecessor e o sucessor de um número natural. Então, o número seria o do meio, né? O 99. Menos 1, quem vem antes do 99? Antecessor, 98. Quem vem após o 99? Quem é o sucessor, o seguinte? Mais 1, 99, 100. Vimos que uma sequência pode ser obtida adicionando determinada quantidade a cada número a partir do segundo. Então, você só sabe uma sequência se você contar quanto teve do primeiro para o segundo. Então, uma sequência 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 e 57. Você só descobre a sequência se você conta do primeiro para o segundo quantos números que pulamos. Então, 8, 9, conta no dedinho ou faz pauzinho. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu 7, né? Então, de 7 em 7 é a sequência. Vamos para as páginas 118 e 119. Olha lá, pessoal, iniciamos o capítulo 2. Deixem o livro aberto, assim, com as duas páginas, para vocês observarem. Vamos aprender um pouquinho sobre figuras geométricas espaciais. Vamos fazer a leitura ali na parte amarela? Dedinho lá. O desenho é uma forma de expressão divertida e prazerosa. Além de estimular a coordenação motora, é uma atividade que promove a criatividade. Basta papel, lápis e imaginação para brincar de desenhar a sós ou em companhia dos amigos. Então, vocês gostam bastante de desenhar, né? Todo momento que nós terminamos alguma tarefa, quem termina primeiro enquanto o outro está corrigindo, vocês pedem para desenhar. É muito gostoso, né? Desenhar. Estimular aí a criatividade de vocês, usar o colorido, né? Então, vamos lá. A fotografia apresentada nessas páginas foi tirada de frente, de lado, de cima ou de baixo? O que vocês acham? Observando aí a imagem das duas páginas, o que vocês acham? Que foi tirada como essa foto? Muito fácil, né? Escolha um objeto da sala de aula e faça um desenho da parte de cima dele. No caso, vocês vão escolher um objeto aí da casa de vocês e vão fazer um desenho da parte de cima. Então, escolhe o objeto, coloca na mesa, olha para ele de cima e desenha só o que vocês observam de cima. Depois, durante o Meet, vocês vão mostrar o desenho, tá bom? Será que alguém vai adivinhar qual é o desenho do outro? Em qualquer folha que vocês tiverem aí em casa, tá? Pode ser do caderno, quem tiver folha sulfite, pode ser folha sulfite. Caprichem, tá bom? Página 120, turminha. Agora sim, hein? Vamos observar as figuras geométricas espaciais. Observe os brinquedos na vitrine e as figuras geométricas espaciais que alguns deles lembram, né? Que se parecem. Você já observou o formato dos objetos e suas características? Então, em primeiro aí é o cubo. Ao lado, né, lá em amarelo, lá em cima, paralelepípedo e a esfera. Vamos comparar os brinquedos que tem aí nas prateleiras? Então, olha lá o cubo mágico. Ele se parece com o cubo, né? Um jogo ali, ó, ele se parece com um paralelepípedo. E a bola se parece com a esfera, igual o globo terrestre que nós conversamos ontem na aula de ciências, não é mesmo? Abaixo, turma, cilindro se parece ali com a embalagem do pega-varetas, a pirâmide e o cone, certo? Então, alguns brinquedos que se parecem com as figuras geométricas espaciais.
Percebam que aqui nós não estamos falando de quadrado, de círculo, de triângulo, que são as figuras planas. Planas é que a gente consegue colocar assim na mesa, por exemplo. Nós estamos falando de figuras espaciais, né? Figuras geométricas espaciais. Então, uma face à frente, por exemplo, de um cubo é um quadrado, né? Um dos lados de um cubo. Um dos lados de um paralelepípedo é um retângulo. E a esfera, se você olhar lá de frente, lembra o círculo, né? Então vamos lá. Lá embaixo, ó, cite alguns objetos do seu dia a dia que lembram figuras geométricas espaciais. Vocês vão escrever aí e vão me mostrar também na hora do Google Meet. Já separem aí algum objeto que vocês tenham que se pareçam com o cubo, ou com o paralelepípedo, ou com a esfera, ou com o cilindro, ou com a pirâmide e com o cone, tá bom? Eu vou levar também um objeto para vocês observarem. Próxima página, 121, tá muito fácil, gente. Atividades. 1. Atividade de ligar. Ligue cada um dos objetos à figura geométrica espacial que ele lembra. Muito fácil, né? 2. Observe a maquete que Caroline construiu representando parte de um bairro. Olha lá, a maquete é uma representação, né, menor do que o tamanho real. O formato das peças utilizadas para representar os prédios azul, rosa e amarelo lembra que figura geométrica espacial? Vocês vão observar bem, comparem aí na página 120 com o que parecem esses prédios, hein? Cubo, paralelepípedo, esfera, cilindro, pirâmide ou cone? B. Na maquete, quais elementos lembram cilindros? Voltem na página, façam a leitura do que é o cilindro. Olha lá, qual é a figura espacial cilindro? Tá escrito ali, ó, cilindro, começa com C, C-I. Então, na maquete, quais elementos lembram cilindros? E respondam. Vamos para a próxima página. Página 122. 3. Escreva o nome das figuras geométricas espaciais que as construções a seguir lembram. Então, a primeira imagem, olha só, o edifício, né? Vou ler a legenda. Edifício Sweet Bollard, em Curitiba, no Paraná. Ao lado, observem a outra imagem. Museu do Louvre, em Paris, França. Só responder aí no retângulo verde, tá? Embaixo de cada imagem. 4. Anualmente, no estado do Amazonas, acontece o Festival de Parintins. Essa festa, sempre celebrada no último fim de semana de julho, tem sido uma das maiores atrações da cultura local, envolvendo alegorias, olha lá, está grifado alegorias, e encenações que exploram lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. Também está grifado. Vamos ler o que é? Alegorias, figuras ou ornamentações que ilustram o enredo de um desfile ou de uma apresentação folclórica. E os ribeirinhos, pessoas que vivem em lugares banhados por um rio. Vocês lembram de ribeirinhos, rio, ribeirinhos, tá? Então, olha lá, na outra imagem ali abaixo, eu vou ler a legenda, tá? Bateria em desfile durante o Festival de Parintins, no estado do Amazonas. Olha só que gostoso, que saudade, né, gente, de tudo isso, né? De uma festa, de um carnaval, mas em breve vai passar. Na imagem apresentada, o instrumento da bateria lembra qual figura geométrica espacial? Lá a bateria, ó, esses primeiros instrumentos aí da frente. Lembra qual figura geométrica espacial? B. Você toca ou conhece alguém que toca algum instrumento musical? Se vocês conhecem, vocês vão me contar durante o Meet, tá bom, turminha? Muito bem, vamos para a página 123. Muito fácil essa página 123, hein, gente? Diego vai construir uma maquete para um trabalho escolar.
ele vai utilizar peças que lembram figuras geométricas espaciais. Observe. Então, tem aí, ó, cubo, cilindro, paralelepípedo, esfera. Complete o gráfico com a quantidade de cada peça que Diego vai utilizar na construção dessa maquete de acordo com o seu formato. Então, olha lá o gráfico, gente. Quantidade de peças que Diego vai utilizar na maquete por formato. Então, ali, ó, os números de 0 a 10 é a quantidade de cubinhos, né, de quadradinhos que vocês vão ter que pintar. Então, a primeira figura geométrica espacial é um cubo. Quantos quadradinhos vocês vão ter que pintar da quantidade de cubo? Quantos cubos tem ali na imagem? Então, primeira dica, tá? Tem só um cubo. Então, vocês vão pintar um quadradinho só, bem acima do cubo. Agora, eu quero que vocês observem quantas pirâmides que tem. Se vocês acham que só tem uma pirâmide, pinta só um quadradinho bem acima. São duas, pintem 2 quadradinhos. E assim por diante, tá bom? Então, cada figura geométrica espacial, vocês vão observar e contar, encontrar quantas tem e pintar bem acima dela para formar uma barra, tá? É sempre um quadradinho acima do outro, não é para o lado. Vamos lá, turminha, confio em vocês. Mãos à obra, boas atividades, até já já. Um beijo!